Eu queria convidar a nossa colega de Teresina, Patrícia Farias. Ela é psicóloga clínica, supervisora e terapeuta certificada em MDR e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Ela vai apresentar para a gente o trabalho com o título de Terapia MDR e abordagem progressiva no tratamento de trauma complexo, um relato de caso. Vamos nós. Pode começar. Tá. Todos estão vendo, né? Sim. Bom, eu vou, para acelerar, eu vou passar um pouquinho mais rápido por conteúdos teóricos que as outras colegas já apresentaram, né? O meu é abordagem progressiva no tratamento de trauma complexo. ah, e a intenção da apresentação desse caso é sobre quando o inesperado acontece no consultório, tá? Então, é mais ou menos sobre isso, a queixa que o paciente pediu e vamos para as intervenções, mas às vezes temos que lidar com o inesperado. Então, vamos lá. Meu nome é Patrícia Farias, supervisora e terapeuta, vamos lá. O processo adaptativo de informação já foi falado aqui, todos já conhecem que ele é o modelo explicativo da terapia MDR, porque o cérebro ele é feito para armazenar as experiências do nosso dia a dia. Quando essas experiências estão acima da nossa capacidade de lidar ou não temos o suporte adequado, esse processo adaptativo de informação pode ficar desativado ou bloqueado. Em termos de terapia MDR, deixa eu voltar aqui, né? Então vamos falar do que é trauma. É, O trauma causa uma interrupção, né, desse processo adaptativo de informação e a estrutura patológica, ela é inerente à informação estática, ou seja, no momento do trauma, aquela informação neuroquímica com aquela emoção, com os pensamentos do evento perturbador, aquela memória é armazenada fisicamente com o conteúdo daquele momento, né? Então, o Van der Hart ele vem dizer que, em geral, não se estabelece uma conexão entre a sintomatologia do paciente e as situações traumáticas, né? Então, ele diz que há uma lacuna na psicologia, nas intervenções, porque não se dá a devida informação, a devida atenção que o trauma está lá embaixo, né? Que ele pode estar lá por trás. Bom, a personalidade normal é considerada a organização dinâmica desses sistemas de sobrevivência e do sistema de defesa. O de sobrevivência, que é igual ao sistema de sobrevivência dos animais, né? Que somos decorrentes, somos os animais humanos. O da vinculação, do cuidado dos filhos, da alimentação e do sistema de defesa diante de uma ameaça, né? Que entramos em sistema de luta, fuga ou submissão. Então, aí a gente vai falar da dissociação, né? E aí, o que é a dissociação? A dissociação, ela entra como um rompimento desses dois sistemas. Uma das partes dissociadas vai ser a personalidade aparentemente normal, que vai lidar com o cotidiano, né? Do sujeito e evitar as memórias traumáticas, né? Vai lidar com as funções da vida diária, enquanto a outra parte, que é a parte emocional, é a PE, uma ou mais PE, vai lidar, vai ficar fixado no momento do trauma, né? E aí nós temos essa tá aparecendo para vocês essa. Vocês estão com a tela livre ou a imagem ou tem coisa na frente da imagem de vocês? Aqui não está aparecendo a imagem, Vocês não. estão com a tela livre? Não? O que é que tu chama de tela livre? A tela para vocês tá, vocês estão vendo a tela toda, Estamos vendo a tela toda. mas o conteúdo vocês estão vendo todo ele Tem só, ou tem tem imagem na só, frente do conteúdo? não, tem só uma parte em branco. Tem dissociação, tem um texto, e na outra coluna tem só uma frase e o resto está em branco. Tá, tá. Bom.
Então, na dissociação, nós vamos ter os sintomas que é descrito como sintomas positivos e sintomas negativos. O que que é a dissociação? O que que a teoria da dissociação fala sobre sintomas positivos e negativos? Os sintomas, os, si- os sintomas negativos são os sintomas que estão ausentes. E os sintomas positivos são sintomas acrescidos, né? São sintomas que estão ali, presentes. Então, dentro dos sintomas negativos, né, nós temos a ausência que algo que deveria estar presente, podem ser os sintomas somatomorfos, né, como anestesia, ou seja, é, esse sistema de que chega e causa anestesia no corpo, né? A ausência do movimento, a ausência do sentir, na verdade, né? E os psicomorfos, que é a amnésia, a ausência da memória, né? E vão ter depois os sintomas positivos, que podem ser a aparição dos sintomas, né? É, pseudocrises convulsivas, alucinações auditivas, né, flashbacks. E aí vamos falar da terapia EMDR, né? O que que o EMDR faz? Como bem foi colocado aqui por vários colegas. O EMDR ele vai ativar o processamento adaptativo de informação. Vai acessar, estimular e mover a informação para uma resolução adaptativa, né? Ele vai fazer esse sistema funcionar novamente para que ele vá para uma resolução adaptativa. E como várias colegas colocaram, desde infâncias de memória, desde memória precoce, desde pacientes adultos, né, que trazem traumas mais recentes, ou traumas de meio de vida, ou traumas precoces, ou traumas em forma de informação, ou em forma de memória sensorial. Então, o MDR vai ativar, acessar primeiro, estimular e mover para uma resolução adaptativa. Somos orientados a deixar o cérebro fazer aquilo que ele já sabe fazer. Intervimos muito pouco, a não ser em casos complexos. Casos complexos precisa mais da presença do terapeuta. E aí, nos nossos treinamentos, nós temos ali os entrelaçamentos cognitivos. Mas, a princípio, se deixa o cérebro fazer aquilo que ele é preparado para fazer. Vou entrar aqui na questão. Qual é a questão? É um paciente, o meu relato de caso é um paciente adulto, masculino, com diagnóstico de TDAH, 40 anos de idade, e queixa de depressão. Tá? Esse paciente já tinha passado por outras psicoterapias. E aí ele chega no consultório com um diagnóstico com uma queixa depressiva, né? Foi feito o teste depressivo e foi pontuado depressão moderada. Então, na infância, ele relata que a família relatou a queda da mãe na época da gestação e o divórcio dos pais dele aos 4 anos de idade. E que nessa idade, ao ver o pai indo embora, ele ficou paralisado, ver o pai descendo as escadas para ir embora. O paciente relatou também problemas durante toda a sua vida no convívio com a mãe, que descreveu comportamentos agressivos, embora ela também fosse afetiva em alguns momentos. Na fase adulta, o paciente relatou entrar em estado de hiperconcentração em alguns momentos ao dirigir, parecidos com sono profundo e que teve momentos de apagar, sensação, momentos de apagar. E que ele vive de tomar cafeína para controlar o sono excessivo. E que esse sono vem sempre quando tem que fazer algo difícil para ele. Porém, agora tem tido dificuldade para sair de casa, uma tristeza profunda e falta de vontade de fazer qualquer coisa. E foi diagnosticado com depressão moderada. Queixa a ser trabalhada, depressão. Método de intervenção, abordagem progressiva MDR, tá? Por que que eu escolhi a abordagem progressiva?
por conta do histórico dele, pela queixa que ele me pedia, eu escolhi trabalhar com abordagem progressiva, porque a abordagem progressiva ela faz intervenções menores para que o sistema de defesa vá dando conta dos reprocessamentos, tá? Então, trabalha-se estímulos menores. Foi feita antes da intervenção a psicoeducação, a instalação de estado seguro e fomos para a dessensibilização na abordagem progressiva dos sintomas depressivos. O que que foi usado como alvo? Os sintomas somáticos. A sensação no corpo de não querer fazer nada. E aí, quando fomos para a intervenção, começou a surgir um sintoma inesperado de dissociação de desrealização. O paciente paralisou, congelou. O mesmo congelamento, mesmo com a abordagem progressiva, mesmo com séries curtas, mesmo com estabilização, estado seguro, toda a preparação. Ele entra em estado de desrealização. Então, ele ficou incapaz de manter a consciência dual, não responsivo, olhar distante, corpo imóvel, olhar fixo, incapaz de seguir as instruções. Esses foram os sintomas que surgiram. E aí vamos falar do manejo do quadro dissociativo na sessão, ajudando a trazer ele de volta para o presente, ajudando a manter a consciência no presente. Foi ativado os sentidos, todos os sentidos, o olhar, o cheiro, o aterramento do paciente, né, no estado seguro, de ficar linkado no presente. Então, foi observado o estado do cliente durante as séries de estimulação bilateral. Foram feitas séries mais curtas, sempre fazendo a reorientação ao presente entre as séries e trabalhando a segurança no aqui e agora. Foi também desenvolvido mais estado de segurança, né? O paciente gostava muito de animal. Então, a segurança dele eram os animais. Então, parei para fazer mais estado seguro, permitia mais o paciente falar durante as séries, tá? Então, o quadro dissociativo, a crise de desrealização e paralisação e congelamento dentro do consultório, ela foi diminuindo de tempo e de intensidade. Resultados: foi utilizada uma intervenção de 10 sessões, onde se constatou a redução dos sintomas depressivos, aumento de concentração, diminuição das crises, dissociativas no consultório e as crises de desrealização ao dirigir e diminuição significativa do sono excessivo, tá? Conclusão. O MDR se mostrou uma ferramenta muito eficaz no tratamento de paciente adulto, com poucos resultados em abordagens anteriores. Um caso de trauma precoce com armazenamento de memória sensorial na fase pré-verbal, que pôde ser finalmente elaborado e resolvido com a terapia de estímulos bilaterais. Se eu corri um pouco, desculpa. Bom, então eu resolvi trazer esse caso, só finalizando, para mostrar quando tudo planejado, o paciente pede uma queixa e escolhemos o método de abordagem e nossas ferramentas de estabilização precisam estar sempre à nossa mão, porque o inesperado pode acontecer no consultório, né? Então, foi muito interessante como esse paciente ficou bem e me relatou depois, né, que foram os ganhos, que a intenção era a depressão e sintomas depressivos. Surgiu o sintoma de congelamento que ele teve lá no passado, surgiu de novo no consultório, e isso estava por trás de crise de desrealização que surgiram em outros momentos, surgiu no consultório também
e um sono excessivo que ele tinha que lidar todo dia e era muito difícil executar as funções dele. E essa é a minha contribuição. E no final eu respondo qualquer dúvida caso tenha necessidade. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Que apresentação inquietante, assim, acho que quem já trabalha com a terapia MDR sabe que esse tema da dissociação é algo bastante comum, né? Mas para quem está ouvindo, quem não conhece a fundo a terapia MDR, pode até ficar um pouco, né, apreensivo, mas a gente entende que a dissociação é um processo muito comum, na verdade, né? E Sim. lembrar que a terapia MDR pode trabalhar nesse manejo mais cuidadoso, né, nessa abordagem progressiva, é algo que nos garante essa segurança, esse cuidado como profissionais. Então, muito obrigada por nos lembrar disso. Muito bom.